Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em nossa resenha literária Chico Xavier, que sempre acontece toda terça-feira, às 20 horas, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui em Recife, Pernambuco. No primeiro momento, eu trago a obra da noite, e no segundo momento, o Silvio traz a obra que ele indica. E conversamos, trocamos uma ideia. A nossa resenha traz um pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura do meu jardim dessa semana, na resenha Chico Xavier, é a obra recém-lançada do querido escritor pernambucano Luiz Guimarães, Pensamentos, Reflexões, Atitudes. Obra que ele lançou agora em outubro. Daqui a pouquinho vamos nos deter sobre a figura de seu Luiz e sua obra recém-lançada. Mas, como a resenha Chico Xavier, sempre passando um voo rasante, eu trago aqui alguma obra relativa ao querido Chico Xavier. Então, na noite de hoje, eu trago aqui uma obra, Chico, Diálogos e Recordações, que é uma obra do querido escritor mineiro Carlos Alberto Braga Costa, meu amigo, já entrevistei no nosso canal, e ela é fruto dos diálogos, das entrevistas que ele fez com o querido Naldinho, amigo do Chico Xavier, Arnaldo Rocha. Então, querido Carlos Alberto Braga Costa pegou essas fitas, esses diálogos, e transformou aqui nessa obra magnífica, Chico, Diálogos e Recordações, com informações notáveis de todo um grupo de almas que acompanha Chico, e com a revelação de que Chico, lá no Egito Antigo, nas vestes corporais, físicas, femininas, foi a primeira faraó mulher da humanidade. Vejam bem. Tá? Então, a obra fantástica que indicamos a todos, né? Chico, Diálogos e Recordações. Quanto à obra do querido Sr. Luiz Guimarães, antes de mais nada, Luiz Guimarães é escritor, conferencista espírita, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, de Campo Grande, aqui no Recife. É articulista, escreve há muitos anos o Diário de Pernambuco, para o Jornal do Comércio, mas também é músico, um grande compositor de frevo, amigo de Capiba, mas ele não é somente compositor de frevo, compôs outras músicas também, e por isso ele mereceu a láurea da medalha José Mariano, do Recife, e também sucedendo a Luiz Gonzaga, a Luiz Bandeira. Ele foi eleito para fazer parte da Academia Pernambucana de Música, tá? Sucedendo Luiz Gonzaga e Luiz Bandeira. Então, vejam que homem notável, e os seus artigos de muitos e muitos anos, instado por Fernando Veloso, outro grande espírita aqui de Pernambuco, ele fechou, são artigos sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, mais do Evangelho, né? Você escreve muito bem, né? Sobre as passagens do Cristo. Então, aqui, essa obra notável. Só tem que a apresentação de Pensamentos, Reflexões, Atitudes é do querido Fernando Veloso, mas na folha de trás, esse amigo que vos fala aqui teve a honra de escrever sobre seu Luiz Guimarães. Né? Então, a capa de trás do livro é de Bruno Tavares, e eu conto como eu conheci, conto a minha admiração, e realmente essa inteligência unímoda que abrange vários campos, que é o nosso querido Luiz Guimarães. Então, no mês de Kardec, outubro, no mês que está sendo lançada também a grande biografia do Dr. Bezerra de Menezes, do querido escritor Luciano Clay,
que temos um programa aqui com ele no nosso canal. Fica aqui a indicação de alguém aqui da terrinha, mas um gigante das letras e também da música pernambucana, Luiz Guimarães, com sua obra Pensamentos, Reflexões e Atitudes. É a obra que eu indico para vocês na noite de hoje. Ok? Pessoal, então vamos lá, vamos entrar aqui com o Silvio. Rapidinho, um piscar de olhos, para ver qual é a novidade, a surpresa que o Silvio vai nos trazer na noite de hoje. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos, como eu falei, rapidinho, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano. Silvio, amigão, tudo bom? O que é que você traz? Qual é a novidade da noite de hoje para a gente? Olha, Bruno, tudo bem? Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui. O tema a ser comentado hoje será as mesas girantes e o espiritismo. Esse trabalho de Zeus Vantuil. Mas antes de adentrarmos no livro em si, eu desejo, vamos dizer assim, você já fez referência ao livro de Luiz Guimarães, Pensamentos, Reflexos e Atitudes. Eu fico muito feliz porque Luiz Guimarães é um amigo de Jesus no lar, um bom palestrante, um excelente médico, de quem conheceu ele atuando nesse campo da medicina, e realmente ele presta um relevante serviço à comunidade espírita com o lançamento desse livro, para que possa todos nós fazer reflexões e analisarmos. E eu gostaria de ter essa capacidade dele de poder fazer alguma coisa. Você sabe que eu conheço muita coisa, muitas histórias, e gostaria de escrever. Infelizmente, Deus neutralizou esse dom, apesar de gostar de ler, mas eu parabenizo o Luiz Guimarães, que ele vai em frente e continue fazendo outros livros. Então, dando seguimento, a questão das mesas girantes, que é o livro de Zeus Vantuil, é um assunto deveras importante. Ontem eu estava analisando, vendo assim, como o mundo espiritual trabalha. Nós sabemos que as religiões, as que nós conhecemos como oficiais, uma série de coisas, estavam relativamente estagnadas em dogmas, e a espiritualidade precisava romper com isso. Então, o que é que ele faz? Ele começa a induzir no mundo todo, né? Que você veja a questão das mesas girantes. Começou pelos Estados Unidos, foi dando pela França, depois chegam informações através de jornais franceses aqui no Brasil, e todo mundo querendo, que, como você sabe, quando chega uma novidade, todo mundo quer fazer. E daí começa uma parte inicial do que seria o espiritualismo, para, em seguida, depois dessa fase, chegar realmente ao espiritismo. Então, nesse livro do Dr. Vantuil de Freitas, Zeus Vantuil, que era farmacêutico. Engraçado, Bruno, a gente tem poucas referências bibliográficas a respeito dele, mas ele foi um grande pesquisador. E eu atualmente, só estou ficando cada dia mais fã da pesquisa. Ele começa esse livro, inclusive, dizendo que ele estava nesse trabalho, mas sabe que vai haver falhas, vai haver algumas pessoas que eram contrárias às informações, mas é como se fosse um pontapé inicial para que possa, com mais tempo e mais estudo, chegar a uma conclusão do que foi realmente as mesas girantes e o espiritismo. Uma obra que ela até recentemente foi editada, essa obra está editada recente pela Federação Espírita Brasileira, coisa de uns 4 meses ou 5, foi reeditada, uma bela capa. Essa minha capa é uma edição mais antiga. E é quando você verifica que a questão do livro não quer dizer que o livro é velho. É livro e ferro. O cara diz assim, ferro velho. Mas, na realidade, o ferro continua com suas propriedades. Ele pode estar com a fuligem, ferrugem, etc., que entrou no fogo, volta a ser ferro. E o livro, não é? O livro é só uma questão, com o passar do tempo, que realmente você veja que toda uma época ela tem que se adequar
a ortografia, o português, algumas informações, por exemplo, falando, antigamente foi chamar perolando. Hoje, se você disser isso, numa tribuna ninguém vai saber o que é. Então, realmente, eu sou fã do livro e acho que os espíritas, de uma maneira geral, deviam ler um pouquinho mais. Recentemente, eu fiquei muito feliz que eu tive uma informação através da Federação Brasileira, aquele médico que fez a tradução da Revista Espírita, da FEB, ele dizendo que está havendo uma procura muito mais acentuada, inclusive, de uma maneira geral, o pessoal fazendo estudo da Revista Espírita. Isso não é admirável? Já e foi Evandro Noleto, foi? Evandro Noleto. Então, é algo que a gente só tem que ficar se vangloriar, porque, como eu tinha dito a você, uma obra que todos deveriam entender de uma maneira mais amena, como Kardec foi desenvolvendo seus trabalhos, e praticamente poucos espíritos conheciam. Você foi falar o nome do seu João Tuil, aí rapidinho falou outro nome aí eu captei. Quero te fazer uma pergunta, Silvio. O Vantuil de Freitas foi o grande presidente da FEB, né? Fez o Parque Gráfico. O Zeus Vantuil é filho do grande Vantuil de Freitas, não é isso? Exatamente. Zeus Vantuil é filho de Antônio Vantuil, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Um grande presidente, foi que, na época, que mais desenvolveu o Parque Gráfico. Praticamente era um quarteirão, que eu não sei hoje, parece que foi desativada, mas em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, um quarteirão que as máquinas eram muito, vamos dizer assim, muito gigantescas. Hoje não. Fazendo um quarteirão, hoje faz em metade ou um terço dessa área que era necessária para fazer os livros. Então, o Zeus Vantuil, o Antônio Vantuil foi um grande assim, amigo de Chico, desenvolveu toda essa parte inicial da divulgação, que é que seria o do espiritismo aqui no Brasil, se nós não tivéssemos as obras de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, que é obras, vamos dizer, adoradas. Você veja, não é nada, mas nesse decorrer diz que ela vendeu mais de 50 milhões de livros, só pela FEB. Então, o trabalho da FEB foi muito importante para chegar, vamos dizer assim, ao Brasil, e como hoje eles têm uma excelente organização. Então, o Zeus Vantuil, agora, dizem que ele não era chegado muito a cargo de administração, não. O Zeus Vantuil ficava mais assim na pesquisa, nos estudos, nas leituras. Só já quase no fim da vida dele que ele assumiu um cargo lá de secretário. Mas, Silvio, você falando que ele era mais dado à pesquisa, né? Ele era filho do grande ex-presidente da FEB, né, Antônio Vantuil de Freitas, mas ele também, nesse campo da pesquisa, Silvio, de todas as biografias de Kardec, a que eu gosto mais, todas precisam ser refeitas com os novos documentos que chegaram aí. Mas a que eu gosto mais é aquela dos 3 volumes Allan Kardec, que o Zeus Vantuil fez a pesquisa com outro ex-grande presidente da FEB, Francisco Tirce, não foi isso? Exatamente. É uma obra-prima, como você disse, eu gosto de ver assim, é uma obra que precisa ser revista. Mas, naquele momento, o que ele tinha como referência era o Schwartz, esses biógrafos de Kardec, que, inclusive, hoje já sabe que Kardec não foi médico, que dessa biografia dizia que ele tinha sido médico, etc. E vai se ajustando. E esses eram 3 volumes, que depois eles transformaram em 2, a Federação Brasileira, que é Kardec, o Educador. São dois volumes muito bem feitos, bem encadernados. Então, nós sabemos que isso, com o caminhar e o tempo, vai se caminhar para se ajustar. Vamos dizer, como nós sabemos, uma nova biografia, porque estão com os dados, e que ninguém tinha. Tudo que foi feito
foi baseado na boa intenção e no que tinha. Agora não, tem a documentação, então tudo isso eu já estou assim, visualizando essa nova biografia atualizada. Meu amigo, olha, agora vamos partir para uma informação de mediúnica, não é? O Chico era muito amigo do Vantuil de Freitas, não é, Silvio? Há uma obra nos domínios da mediunidade que o Chico psicografa, mas depois ele traz uma informação de que o Zeus Vantuil, filho do Antônio Vantuil de Freitas, aparece na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Você podia me dizer em que condição, como é que o Zeus Vantuil aparece na obra nos domínios da mediunidade? No domínio da mediunidade, Zeus Vantuil, logicamente, ele não ia botar o nome de Zeus, ele botou um pseudônimo, era Marcelo. Marcelo. E ele, nessa obra, ele faz uma análise do que é que, para todos nós que fazemos o evangelho no lar, por exemplo, há mais de 20 anos eu faço sozinho, quer dizer, eu e a espiritualidade. Então, no livro, O Domínio da Mediunidade, ele demonstra como era o andamento da própria reunião no lar, que, no caso, Antônio Vantuil de Freitas, com a esposa dele e os outros filhos, se fazia, e ele era uma personagem chamado Marcelo. Então, é muito bom, porque eu adoro, vamos dizer assim, André Luiz, porque você vê, da maneira simples dele, por exemplo, o nome de André Luiz era o nome do irmão de Chico, que estava dormindo na sala, no quarto de Chico, e ele disse, como é que eu boto aí na obra? Aí ele disse, bota aí o nome do teu irmão, André Luiz. Qual é o nome dele? André Luiz. Então, bota o nome dele, André Luiz. E aí, sabendo que era um vulto do Brasil, da ciência do Brasil, né? que tornou-se, vamos dizer assim, como se fosse um intermediário. Porque nós sabemos, segundo informações que tem por aí, que cada livro daquele, da série de André Luiz, além de Emmanuel estar presente, André Luiz coordenava aquele Calderaro, outro. Então, eu não sei se é Calderaro, parece que é Calderaro, que diz que Chico tinha dito que foi o único, que ele disse que era Sócrates. Segundo informações, foi o único que Chico declinou o nome. Depois da pessoa insistir muito e as informações. Logicamente que essas informações de ordem espiritual é complexo, que não tem como provar. Mas você veja que cada linha de ação do livro é um novo estilo de informações e que chega. E que realmente ele já, nessa época, era garoto ainda, né? O Zeus Vantuil era um jovem ainda. Ô Silvio, na obra, no Jovem da Mediunidade, o Zeus Vantuil, como Marcelo, parece que ele tinha espasmos durante a noite, né? Acordava suado devido a outra encarnação. Aí a espiritualidade ajudou e ele foi se equilibrando, não foi, nessa encarnação? Porque é a grande, vamos dizer assim, dificuldade que a humanidade ainda tem. Muitas coisas hoje é o reflexo do ontem, de uma reencarnação, a pessoa não entende o que é aquilo, né? Ele já vem com isso porque ele desencarnou, vamos dizer assim, sem poder, antigamente, e hoje não, porque a medicina avançou muito. Mas era muito comum, às vezes, as pessoas eram sepultadas, morriam e eram sepultadas antes de 24 horas. E com isso a pessoa desacordava no túmulo, queria se ver livre, e às vezes isso aí traz uma grande impregnação, mas não quer dizer que todos os casos sejam baseados nisso. Tem essa informação, mas a psicologia está aí e a psiquiatria para analisar. Mas que é um dos sintomas, né? Meu amigo, aí uma última pergunta, Silvio. Você falou dessa amizade que o Vantuil de Freitas nutria para o Chico e vice-versa, né? Mas foi Vantuil de Freitas, depois do desencarne de seu pai, que entregou para a grande escritora mineira, desencarnada agora na pandemia, Sueli Caldas Schubert, aquelas cartas que deu origem à obra Testemunhos de Chico Xavier, foi o Zeus Vantuil.
Pois é, você veja, uma obra espetacular, eu tenho, você tem, assuntos. Porque a gente vê hoje, dizer assim, olha, o movimento espírita hoje está com muita divergência, muita incompreensão, muito radicalismo, mas vai ver há 50 anos nessas cartas, dizendo que ele tinha sido vendido a Chico, que Chico tinha sido vendido à Federação, dizendo que ele estava cheio da nota, diz inclusive que o pessoal da Bahia escrevia carta para ele, isso está na carta de Chico, já que você está tão milionário com a venda do livro, nós estamos precisando fazer umas obras aqui na nossa instituição, manda o dinheirinho, cerveja. Nunca um vintém, mas aí você vê o drama, rapaz, o sofrimento de Chico. Aí você veja que a gente, hoje, mesmo no movimento, com todas essas dificuldades, não era nada. Porque naquele tempo não tinha esse volume todo. E veja que e outra coisa, a gente nota que os maiores inimigos do espiritismo não é fora, não. É dentro do espiritismo, para destruir. O próprio Chico, na época, teve um fato interessante, que Dona Aparecida, do Hospital do Perfigo, lá em Uberaba, que ela fez esse hospital que cuidava tem um termozinho da doença, uma doença terrível. E ela disse assim, ela fazendo todo o amor, levou inicialmente os doentes para a casa dela, e, no entanto, o pessoal, no final, dizendo, olha, ela está roubando lá no hospital. Aí chega, minha filha, não se preocupe com isso, não. Porque, se você quiser... Ela foi falar com o Chico, pensando que ia deixar, porque não aguentava tanta, vamos dizer assim, afronta, e de pessoas dizer isso aqui. Não, minha filha, não se preocupe com isso, não. Você tem que ser uma consciência com os céus. Continue, porque mesmo que você deixar agora, vão dizer que a senhora está indo embora porque ele está levando as vantagens econômicas que vinha para o hospital. Então, infelizmente, é isso, a natureza humana, ninguém pode ver ninguém bem. A tendência natural, isso a gente vê no cotidiano, seja no trabalho, seja de uma maneira, na sociedade, melhorou qualquer coisa, já começa a degrinir, achar que a pessoa não é aquela pessoa correta. E Chico uma vez disse assim, então, para poder ser espírita, não pode botar um terno organizado e se apresentar. Ele disse, não estou aqui me apresentando a figura minha, não. Eu estou me representando o espiritismo. Então, eu tenho que me apresentar com decência. Isso, essas coisas, né? Não é contra alguém que leva uma vida mais humilde, assim, no sentido de que ele se apresentar, mas pode ser humilde, mas tem que ser aciado, tudo isso, porque a pessoa descuidada, sem fazer uma barba, sem tomar um banho, que história é essa? Não é? Não pode ser por aí. Meu amigo, você está certíssimo. Se isso aconteceu com o Chico Xavier, né? Imagina com os outros. Né? Um abraço, Silvio. Até para a semana, meu amigo. Paz e bem.